A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar aqui hoje a lição número 1 de jovens do primeiro trimestre do ano 2018, que tem como título o Evangelho de Mateus. Como de costume, quem ministra aqui no canal do EBD em Foco a lição de jovens é o Diácono Melk, mas essa primeira eu vou ministrar, até mesmo porque negócio é de feriado, virada de ano. Então eu resolvi ministrar, deixar ele descansar um pouco essa semana. E nós vamos estudar aqui a primeira lição de um novo trimestre, que vai falar do Evangelho de Mateus como um todo. Então, durante todo esse trimestre, estaremos estudando o Evangelho de Mateus, um tema que eu gosto muito, quando se estuda um livro, assim, eu gosto muito quando estuda um livro por completo. Antes de começar a aula, eu quero falar do EBD em Foco, que é uma plataforma de slides e cursos para professores da Escola Bíblica Dominical. Então você que é professor da Escola Bíblica Dominical, quer usar o slide na sua igreja, quer ter um conteúdo um pouco mais profundo, um subsídio que trata além da lição, acesse aí ebdenfoco.com. No EBD em Foco você vai encontrar aí um curso que eu preparei exclusivamente para essa lição, que é o comentário do Evangelho de Mateus. Então nesse curso você vai ver aí toda uma visão geral do Evangelho, comentário de vários capítulos. Então acesse a plataforma que você com certeza vai aprender muito mais, além de também ter acesso ao slide, que é um recurso didático excelente para ministrar uma boa aula. Então vamos lá começar a aula. O texto do dia diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. Então assim começa esse evangelho. O evangelho de Mateus começa já apresentando a genealogia de Jesus. Síntese: o objetivo principal do evangelho de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias, que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Então o propósito principal aí desse evangelho é mostrar que Jesus cumpriu o Antigo Testamento. Ele é o Messias enviado, que tinha ali a promessa no Antigo Testamento que por milhares de anos os judeus esperaram esse Messias. E esse Messias chegou. Então quando ele chegou ali e realizou a sua obra de salvação, muitos judeus não quiseram crer porque imaginavam algo diferente. Imaginavam um Messias político, pomposo, que chegaria destruindo o Império Romano. E, na verdade, Jesus veio inaugurar o reino de Deus, que é o reino espiritual. Então, esse evangelho veio com esse propósito de mostrar que esse Messias é o Messias prometido. Então, tem vários outros propósitos, mas esse é o propósito principal. O texto bíblico que se encontra em Mateus 1, do 1 ao 17, que fala da genealogia de Jesus. Eu costumo não fazer essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo, mas suponho que você já fez, apesar de parecer uma leitura chata, entre aspas, porque você começa a ler fulano, gerou fulano, mas aqui nessa genealogia a gente vai aprender muita coisa. Durante a lição você vai ver o que a gente vai aprender na genealogia. A genealogia não é algo sem sentido, mas nós temos uma mensagem aqui nessa genealogia, com certeza absoluta. Isso aí, tudo que está escrito, foi inspirado pelo Espírito Santo e tem uma mensagem para nós. Introdução. Neste trimestre estudaremos o Evangelho de Mateus. Esse evangelho, que é o primeiro dos evangelhos sinóticos e o mais lido e estudado desde os primórdios do cristianismo. Então daqui a pouco eu vou falar dos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. E focando aqui só em Mateus, o Evangelho de Mateus, ele foi o mais estudado, o mais lido, o que a igreja primitiva mais conhecia. Dentre todos os evangelhos, o que foi mais estudado foi o Evangelho de Mateus, e até hoje pode-se dizer que é o evangelho mais estudado. Por que ele é o mais estudado? Por causa da sua característica didática. Ele foi escrito pensando em seus leitores. Já foi tudo pensado, calculado. As pessoas que iriam ler Mateus ia ter acesso aí a algo didático que realmente iria ensinar sobre a vida de Jesus.
Ele apresenta uma estrutura marcadamente didática, como eu já falei, distribuída por 5 grandes discursos, que são intercalados por narrativas. Em seu conteúdo se destacam o Sermão do Monte, um grande discurso, as parábolas a respeito do reino dos céus, um outro grande discurso. Jesus vai contando uma parábola atrás da outra. As orientações de Jesus para a igreja e o discurso escatológico. Então isso aqui a gente vai destacar esses discursos aqui, né? São 4 discursos grandes e é importante ressaltar que os evangelhos eles não são bibliografias. Eles não seguem uma linha de raciocínio bibliográfica contando o passo a passo da vida de Jesus. Os evangelistas, na verdade, eles eram teólogos. Eles estruturaram os seus evangelhos de acordo com um pensamento teológico, aquilo que a igreja precisava para a época, uma necessidade da igreja. E Mateus ele fez isso. Ele estruturou o seu evangelho de tal forma que ele transmite uma mensagem teológica, de ensino, querigmática, que é voltado para a pregação, né, o evangelismo. Então, essa foi a função desse evangelho na igreja primitiva. Então, quando lemos o evangelho de Mateus, podemos perceber suas características judaicas que estimularam grupos judeus cristãos a usá-lo. Então, a gente observa também uma forte característica judaica, até mesmo porque ele escreveu para cristãos judeus. Ele mostrou ali para os judeus que Jesus era o Messias prometido. Então ele escreveu para os judeus mostrando Jesus como Messias, né, e cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Nesta primeira lição abordaremos as questões introdutórias, como por exemplo a data e o início e o ano em que foi escrito, bem como a genealogia de Jesus. Então a ideia nessa primeira lição é que nós possamos ver aí o primeiro capítulo, algumas características desse evangelho e também falar um pouco dessa genealogia. Como eu falei, tem uma mensagem aí nessa genealogia. Questões introdutórias, autoria e data. A autoria do primeiro evangelho, como apresentado na ordem canônica, é atribuída a Mateus. E, na verdade, segundo alguns teólogos, dizem que ele foi o primeiro a ser escrito, o primeiro evangelho a ser escrito foi esse evangelho, e essa autoria é atribuída a Mateus pela tradição da igreja. Um publicano que se tornou discípulo de Jesus. Então, publicano eram os que cobravam impostos, judeus que trabalhavam para o Império Romano. E Mateus era um publicano, ele creu em Jesus como Salvador, se tornou um discípulo e escreveu esse evangelho. A igreja primitiva considerava o autor do evangelho. Então, assim, esse evangelho ele é anônimo, ele não tem escrito no começo, eu, Mateus, escrevo esse evangelho. Não. A tradição da igreja sempre atribuiu a Mateus. A grande maioria dos livros do Novo Testamento são baseados na tradição, principalmente os evangelhos. Os pais da igreja, Orígenes, Tertuliano, Eusébio, dentre outros, citaram Mateus, citaram esse evangelho e atribuíram ele a Mateus. Então a gente observa também que tem um forte apelo aí, como é que se diz? Da tradição, né? Um forte apelo da tradição, também a questão da autoridade dos pais da igreja para dizer que esse evangelho pertence a Mateus. Quanto à data, situa-se entre os anos 60 e 85 depois de Cristo. Em relação à data é um pouquinho difícil, provavelmente foi antes da destruição do templo, né? Aí no ano, né, mais próximo mesmo do ano 60, 65, por aí assim. A relação sinótica dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, a partir do século XIII, os 3 primeiros evangelhos passaram a ser conhecidos como sinóticos. Sinopses, visão de conjunto. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm que ser estudados juntos. Isso que quer dizer essa palavra aí, sinótico. Eles têm que ser lidos juntos, porque eles tratam da vida de Jesus praticamente assim do mesmo ponto de vista. Eles têm, claro, pontos de vista diferentes, mas eles são muito similares, muito parecidos. Segundo alguns estudiosos, Mateus foi o primeiro a ser escrito, e Marcos, depois veio Lucas, e Marcos, quando Marcos foi escrito, usou Mateus e Lucas como fonte. Segundo
o que é estudado por aí também, Marcos foi escrito baseado nas pregações de Pedro. Pedro leu Mateus, leu Lucas e foi pregar, e Marcos escreveu essas preleções. Por isso que a maior parte de Marcos está em Mateus e Lucas. Marcos tem 660 versículos, desses 660, 630 se encontram em Mateus e Lucas. Então tem muita coisa desses evangelhos um dentro do outro. Vou mostrar aqui um gráficozinho, né, um gráfico não, uma tabela na verdade, onde mostra aí as peculiaridades e as coincidências. Então peculiaridade é o que tem só nesse evangelho. Então Marcos, só 7% de Marcos pertence a Marcos. 93% de Marcos está contido em Mateus e Lucas. E talvez um pouquinho em João. Então a gente observa aí que Marcos realmente ele tem pouca coisa de peculiar. A maior parte dele é coincidência que está nos outros evangelhos. Olha só, Mateus tem 42% de peculiaridade e 58% de coincidência. Lucas, 59% de peculiaridade e 41% de coincidência. E olha João. João tem 92% de peculiaridades. João não é parecido com nenhum dos outros 3 evangelhos. Ele é totalmente diferente. Por isso que a gente fala que sinóticos é Marcos, Mateus e Lucas. Esses 3 evangelhos são parecidos. O conteúdo deles é praticamente o mesmo. Parece que eles pesquisaram na mesma fonte, né? E é muito diferente do que está em João. Então João é totalmente diferente desses outros evangelhos. Por isso ele está separado aí e é estudado junto Mateus, Marcos e Lucas. Então isso quer dizer evangelhos sinóticos. Só abrir um parênteses aqui. Marcos ele escreveu para os romanos e Lucas escreveu para os gregos, enquanto Mateus escreveu para os judeus, né? Marcos apresenta Jesus como servo e rei ao mesmo tempo. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito e Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus, né, e o Messias prometido. Já João ele apresenta Jesus como filho de Deus e ele escreve para toda a igreja. Organização em blocos narrativos e discursivos. Mateus está organizado em blocos narrativos e discursivos. O que é isso? Narrativa é quando ele começa a contar uma história, né? Ou seja, começa a contar, Jesus foi ali, fez isso, fez aquilo. Ele está narrando a história. E discursivo é quando ele dá uma pausa na história e começa os ensinamentos de Jesus, os discursos de Jesus. Então ele organiza assim. Nesses blocos, a gente vê o seguinte. Primeiro ele faz uma apresentação da região e a cidade, Cafarnaum, onde Jesus reside e convoca os seus discípulos, os seus primeiros discípulos, ali em Cafarnaum. E o padrão de sua atuação na região e popularidade conquistada. Então a gente vê isso aqui nos blocos narrativos. Ele tenta apresentar realmente a situação, o que está acontecendo, a região e tudo mais. Mateus faz com requinte a relação entre agrupamentos narrativos e discursivos, preservando a ênfase nos discursos de Jesus. Então ele faz um revezamento entre discurso e narração e preserva aí os discursos de Jesus, os ensinos de Jesus. Então ele mostra uma conexão muito boa, né, desse agrupamento narrativo e discursivo. Então ele dá ênfase no ensino de Jesus, de forma que seus seguidores possam se tornar cada vez mais disciplinados, guardando todas as coisas que ele tem ensinado. Então a ideia é que todos que leem esse evangelho, seja lá na igreja primitiva, quando leram lá, e seja hoje, ou você na sua casa, você possa aprender mais dos ensinamentos de Jesus. Então o objetivo do evangelho aqui é que nós possamos aprender mais sobre Jesus. Segundo tópico, a genealogia de Jesus em Mateus. A genealogia de Jesus, o Messias. A relação do evangelista com a tradição e modo de pensar dos rabinos influencia a organização das gerações de Abraão até Jesus. Então, Mateus ele é influenciado pela tradição dos rabinos, a maneira que os rabinos pensavam. E os rabinos, os estudiosos da época, enfim, na cultura judaica, eles valorizavam bastante a questão da genealogia. Então todo mundo sabia quem eram seus antecedentes aí, né? Eles falavam, meu pai
foi fulano, meu avô, meu bisavô, meu trisavô, meu pentavô, e aí vai embora. Ele sabia todo mundo, ele sabia toda a linhagem dele. Não é, isso era uma característica dos judeus cultural. Todo judeu tinha registrado lá toda a sua linhagem, né? E aí ele começa o seu evangelho com essa característica, mostrando a linhagem de Jesus. Ele fala o seguinte, ele divide em 3 grupos as gerações. Primeiro de Abraão a Davi. Então de Abraão a Davi, ele começa por Abraão. Por que que Mateus começa por Abraão? Se você for olhar, né, a genealogia de Lucas é diferente. A genealogia de Lucas, ele vai até Adão, né, é de Adão. Já Mateus pega de Abraão, porque Lucas estava mostrando de um homem perfeito até um outro homem perfeito. A questão da perfeição que tinha ali uma relação com a cultura grega da época, né, da perfeição do corpo, da mente, enfim, os gregos tinham valorizavam bastante essa questão da perfeição em si, né? Da perfeição. Já para os judeus isso não era importante. Mateus, ele valorizou a questão da origem do povo judaico, né? A origem dos judeus. Quando foi que começou os judeus? Com Abraão. Deus chamou Abraão e formou um povo a partir de Abraão. Então ele valoriza isso aí. E ele vai até o quê? Davi, o rei mais importante para o povo judeu. Ou seja, o rei que realmente foi o que marcou ali a monarquia israelita foi Davi. Então eles sabiam que o Messias ia sentar no trono de Davi. Eles tinham essa expectativa. Então ele vai de Abraão a Davi. Depois de Davi até o exílio, onde o povo é levado para o exílio, e ele quebra aí também a questão da genealogia, e depois ele vai do exílio até Jesus. Então ele organiza a genealogia dessa maneira, né, começando de Abraão até Jesus, mostrando que realmente Jesus pertence à linhagem do povo judeu e também à linhagem do rei Davi. O evangelista tinha um objetivo específico ao descrever a genealogia de Jesus, que é demonstrar que ele é o Messias prometido. Mateus o relaciona com a casa real, com o descendente direto do rei Davi, figura ligada à expectativa messiânica. Então eles sempre faziam uma ligação entre Davi e o Messias que um dia viria, né? E também enfatiza a descendência abraâmica, né? Pois o grande patriarca é considerado o pai da nação israelita. Então essa genealogia não foi feita de qualquer forma, foi pensada. Foi pensada porque ele estava transmitindo uma mensagem aí. Abraão recebeu a promessa divina de que sua descendência seria abençoada. Então, quando foi que essa promessa se cumpriu? Em Cristo, né? Ou seja, em Cristo é que ele fala assim, a sua descendência e todas as famílias da terra. Então, como é que todas as famílias da terra foram abençoadas por causa de Abraão? Porque da linhagem de Abraão, né, ou seja, Abraão formou a nação, nessa nação nasceu ali o Messias. Então Jesus ele veio e todo aquele que crê em Jesus é salvo, da mesma forma que Abraão foi salvo pela fé. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a mesma forma como que nós somos salvos hoje, pela fé, como que os judeus eram salvos no Antigo Testamento pela fé. Então, os judeus do Antigo Testamento, eles acreditavam no Messias que um dia viria. Hoje nós cremos no Messias que já veio. As mulheres na genealogia de Jesus. Na leitura da genealogia de Jesus, salta aos olhos a menção de 3 mulheres, Ruth, Raabe e Tamar. 3 mulheres são citadas na genealogia de Jesus. Só que isso, para a cultura da época, não era algo que acontecia. Geralmente as mulheres não eram citadas em genealogias. Então por que que Mateus citou essas 3 mulheres? Ele tinha uma mensagem a transmitir aqui com isso. O que surpreende é que essas mulheres, elas jamais teriam condições de entrar na genealogia de um rei. Ruth tivesse um bom caráter, era moabita, era de um outro povo, era uma estrangeira. Ela não deveria jamais, segundo a tradição judaica,
entrar na genealogia de um rei. Não tinha como. Raabe era uma prostituta. Tamar seduziu e enganou seu sogro. Ou seja, Tamar, Judá e Tamar, se deitou com Judá, enganou ele, se disfarçou de prostituta, se deitou com ele, engravidou, teve filho. Então, se a gente observar, essas 3 mulheres aqui, elas, em hipótese alguma, tinham que estar nessa genealogia. Mas elas estão na genealogia do próprio Salvador. Olha só, Jesus, a genealogia de Jesus, apesar de que Jesus é filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele nasceu de uma mulher, e ele teve um pai terreno e uma mãe terrena. Então, essa genealogia de Jesus é válida sim. Ou seja, a gente tem que colocar, porque como ser humano, apesar dele não ter a semente humana, o pecado, a questão, ele não herdou realmente a carne humana, a geração de Jesus foi totalmente diferente. É um negócio um pouquinho complicado de se falar, mas ele tem uma genealogia, e se Mateus colocou essas mulheres, ele tinha uma mensagem a transmitir aqui. O que a gente observa é que, mesmo essas mulheres não merecendo nada, a graça de Deus esteve com elas. Uma mensagem que ele quer transmitir aqui é que a graça de Deus alcança todos. Não importa se é uma estrangeira, se é uma prostituta, se é uma mulher que errou na vida, não importa quem é você, a graça de Deus pode te alcançar. Então, ou seja, todas essas mulheres foram alcançadas pela graça de Deus. Além das 3 mulheres, é também citada Batseba, esposa de Urias. Então, Batseba, que ela se tornou conhecida aí pelo adultério com Davi. Então, de Batseba nasceu quem? Salomão, que foi rei também. Então, a gente observa aqui que é citada também na genealogia Batseba, uma outra mulher que a gente poderia olhar e falar assim, essa aqui não merece nada. Mas é isso que o Evangelho de Mateus está querendo mostrar. Nós não merecemos nada, somos pecadores, mas pela graça é que somos salvos. Da mesma forma que pela graça, essas mulheres foram abençoadas e entraram na genealogia do Salvador. Para a cultura judaica, essas mulheres eram consideradas moralmente corrompidas e, portanto, sem nenhuma possibilidade de fazerem parte da linha sucessória do Messias. Então não tinha possibilidade de falar assim, o Messias veio dessa linha sucessória, dessas mulheres pecadoras aí. Então é isso que Mateus quer transmitir. A graça de Deus agindo. Deus mudou o coração dessas mulheres e transformou elas e salvou elas. E hoje elas estão, fizeram parte da genealogia de Jesus. Da mesma forma que elas foram alcançadas pela graça, qualquer um outro pode ser alcançado, basta crer em Jesus como Salvador. Então essa é a mensagem que Mateus está transmitindo nessa genealogia. A salvação pela graça. Ou seja, genealogia não é aquela coisa chata que muita gente pensa, mas ela tem uma mensagem, principalmente aqui no Evangelho de Mateus. Uma genealogia onde os excluídos são incluídos. As mulheres não eram as únicas a serem incluídas na genealogia de Jesus. Mateus coloca vários personagens excluídos na sociedade judaica em papéis principais do discurso de Jesus. O evangelista, ele destaca que o Messias veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Então ele não vai excluir ninguém. Se é para salvar dos pecados, todos estão incluídos. Então nessa passagem aqui de Mateus 4, 23 a 25, diz que Jesus foi à Síria, curou várias pessoas. Então os estrangeiros também estavam incluídos no plano de salvação. Então demonstra aí que a sua missão não era exclusiva para os judeus, mas universal. Então a salvação era tanto para os judeus quanto para os gentios. Então isso fica claro no Evangelho de Mateus, que Jesus veio para salvar a todos. Então não era somente os judeus. Paulo, ele fala dessa universalidade da missão de Jesus, e explica, principalmente na Epístola aos Romanos, que tanto judeus quanto gentios estão incluídos no plano de salvação e são receptores da graça de Deus. Então a graça de Deus é para todos. A teologia de Mateus. O Messias e a proclamação da chegada do reino dos céus. A figura do Messias
está estritamente relacionada à proclamação do reino dos céus. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa, porque Mateus ele escreveu para os judeus, e os judeus preservavam bastante, tinha muito cuidado para citar o nome de Deus, então ele evitava usar reino de Deus, ele usava reino dos céus, mas é a mesma coisa, isso é só uma característica pela reverência que os judeus tinham pelo nome de Deus. Então ele fala muito do reino, é chamado do evangelho do reino. O título Filho de Deus é citado sempre em momentos cruciais do evangelho. Então ele cita no batismo, né, de Jesus, na confissão de Pedro, na transfiguração e no julgamento e na cruz. Então Jesus ele é chamado de Filho de Deus no evangelho de Mateus, em 5 ocasiões aqui, né? Na verdade 4 ocasiões, sendo que essa última mais de uma vez. Ele cita Jesus como Filho de Deus. E ele sempre é chamado também no Evangelho de Filho do Homem. Só falando um pouco mais aqui, a questão de ser Filho de Deus, eu sempre falo isso, vou falar mais uma vez aqui, é que Filho de Deus não significa que ele foi criado por Deus, mas é porque ele é da mesma essência que Deus. Ele tem a mesma natureza que Deus. Ele é Deus. Então, quando Jesus falava que era Filho de Deus, os judeus não gostavam porque ele estava se fazendo igual a Deus. O judeu falava, sou filho de Abraão, não significava que Abraão era seu pai biológico, mas é porque, né, ele era da descendência, da mesma essência ali de Abraão. Então, a questão de ser Filho de Deus também significa que Jesus ele é da mesma essência que Deus, é igual a Deus. Outra expressão importante relacionada à messianidade de Jesus é o filho de Davi, que ocorre 10 vezes em Mateus. Ele é chamado de filho de Davi, né? Isso mostra que ele é o Messias prometido, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, né? Filho de Deus, né? E muitas vezes chamado também de filho do homem. Filho do homem é mais comum em Lucas, mas aqui também a gente observa isso, que a gente vê Jesus como filho do homem no sentido de que ele é humano também, 100% Deus e 100% homem. Porque somente assim ele poderia realmente sofrer pelos nossos pecados, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação, somente sendo ser humano também. No reino dos céus, proclamado por Jesus, a forma de governo é diferente dos impérios humanos, que dominam os povos. O reino dos céus implica justiça, paz e alegria que somente Deus pode dar. Assim, os principais focos teológicos do Evangelho de Mateus são a identidade messiânica de Jesus, mostra ele como Messias prometido do Antigo Testamento, o reino dos céus é o reino soberano de Deus, que Deus reina, queira nós ou não importa se o ser humano quer ou não que Deus reina, ele é soberano e vai reinar. Então o reino dos céus, né, é o reino que Deus é soberano, ele já existe, está aqui e agora. E os temas recorrentes, que é a justiça e a lei, né, a justiça do reino. E isso a gente observa que é recorrente porque o tempo todo vai estar falando de justiça e de lei no Evangelho de Mateus. Então são temas que a gente vai observar em todo o Evangelho. O Evangelho de Mateus e a igreja. Mateus menciona a igreja por 2 vezes, enquanto o termo não é mencionado nos demais evangelhos. Então ele cita aqui a igreja em 2 ocasiões, e em seus escritos a comunidade cristã é incentivada a manter a fé em Cristo e a seguir suas diretrizes fundamentais aos seus líderes. Esse evangelho, como eu falei no começo, ele foi escrito para ser lido nas igrejas. Ele tem uma característica didática, querigmática, no sentido de que é usado para ensinar e também para pregar e evangelizar aqueles judeus não convertidos. E ali na igreja as pessoas liam o Evangelho de Mateus para aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus. Então era usado para ensinar, né, a comunidade da época, da mesma forma que pode ser usado hoje. Então os grandes discursos do Evangelho contêm as principais diretrizes da igreja. Então, o que uma igreja saudável precisa é da palavra de Deus. E estudar o Evangelho de Mateus realmente vai fortalecer a igreja. Mateus recomenda a fé em Cristo e a humildade para se
evitar a queda e os escândalos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas. Então todo mundo está sujeito a cair. E qual é o conselho que Mateus dá ali, escrevendo as palavras de Jesus? Né? Tenha fé em Cristo e seja humilde. Evite escândalos. E assim você vai conseguir, né, viver uma vida digna diante de Deus. Mateus alerta a respeito dos falsos profetas. Ele vai falar dos falsos profetas, aqueles que só vêm para enganar. Então o que a gente vê nas igrejas hoje, a gente fica preocupado. Meu Deus, por que a igreja está assim? Tanta gente pregando coisa errada e tal. Mas isso Jesus já tinha falado que ia acontecer. Então não é normal, mas já era esperado. A gente pode dizer assim. Então Mateus alerta a existência de tanto de santos como de pecadores na igreja, cuja diferença ficará evidente apenas no dia do Senhor. Então, como ele estava escrevendo para uma comunidade, para uma igreja, ele enfatiza esses ensinamentos de Jesus. Olha, vocês não precisa ficar preocupado, né, porque isso vai acontecer. Vai ter dentro da igreja pessoas que não são salvas na frente de trabalho, até mesmo como pastor. Tem muito pastor que não é salvo, que não crê em Jesus, que é picareta. Então isso aí já tinha sido alertado para a igreja primitiva e para nós também. A parábola do joio e do trigo, por exemplo, está lá, o joio no meio do trigo. E só no dia da colheita é que vai separar os dois. Então só no arrebatamento que a gente vai saber a diferença daquele que crê e daquele que não crê. No Evangelho de Mateus, o estilo de vida apostólico e missionário é descrito. Então, esse estilo de vida, de pregar, de ensinar, também é incentivado lá. Então, a igreja é chamada para cumprir a missão evangelizadora. Então, a igreja tem que evangelizar, tem que ganhar almas, e isso é evidente no Evangelho de Mateus. Quer aprender a evangelizar? Leia Mateus. O uso do Antigo Testamento em Mateus. O Antigo Testamento, ele é usado bastante por Mateus. Mateus cita 10 vezes, 10 passagens no Antigo Testamento, para provar que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Então o tempo todo ele fala, para se cumprir o que foi dito pelo profeta, para se cumprir o que foi dito nas Escrituras. Então ele está citando o Antigo Testamento o tempo todo, provando que Jesus é o cumprimento dessas profecias. Então ele teve todo esse cuidado de mostrar que Jesus não veio anular a lei, mas ele veio cumprir a lei e os profetas. E principalmente por meio de sua morte na cruz, que era de difícil entendimento para o judeu, mesmo convertido ao cristianismo. Então, para o judeu, quem morria na cruz era o quê? Maldito, né? Era uma maldição. E aí ele mostra que Jesus se fez maldição por nós. Então, ele teve todo esse cuidado de mostrar o cumprimento das profecias, principalmente aquela passagem de Isaías, né, que fala do servo sofredor. E aí ele mostra que Jesus sofreu, porque já estava escrito nas Escrituras. A utilização de textos do Antigo Testamento para explicar os acontecimentos da vida de Jesus e sua obra foi uma importante estratégia de Mateus para demonstrar o plano histórico salvífico de Deus, né, e é único tanto para judeus quanto para gentios. Então ele mostra no Antigo Testamento que mesmo no Antigo Testamento Deus já tinha um plano de salvar os gentios. Não era somente os judeus, e isso fica evidente nesse Evangelho. Amém? Aqui chegamos no final da aula, conclusão, né, na lição de hoje, uma introdução ao Evangelho de Mateus. Aprendemos que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, evidenciam detalhes diferentes da vida e a obra de Jesus, mas são coerentes no conteúdo. Então, apesar de contar pontos de vista diferentes, o conteúdo é praticamente o mesmo. É a mesma coisa de ter ali um acontecimento, um acidente, e aí você conversa com uma pessoa, ela vai dar um detalhe, conversa com outra, ela dá um outro detalhe. Então, às vezes, um é mais detalhista do que o outro. Então, Mateus, como ele estava escrevendo para os judeus, ele se preocupou em mostrar que Jesus estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Já Lucas, não. Lucas já escreveu para os gregos, ele estava com a intenção de mostrar outra coisa. Ele não estava citando o Antigo Testamento. Lucas praticamente não cita o Antigo Testamento. Marcos, muito menos, cita só uma vez. Então, assim, cada um escreveu sob o seu ponto de vista, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. E também aprendemos que a genealogia mateana de Jesus tem o objetivo de apresentá-lo como Messias, cujo reino é universal, incluindo judeus e gentios, e que a teologia principal de Mateus é apresentar o reino dos céus por meio da igreja e em concordância com o Antigo Testamento. Então ele mostra, né, que Jesus é rei,
e o reino dos céus já chegou, né, e tudo isso está em concordância com o que foi escrito no Antigo Testamento. Amém? Então aqui eu encerro a aula, que você possa estudar Mateus, ler Mateus, aplique os ensinamentos de Jesus na sua vida. Só conheceremos mais de Cristo se lermos os evangelhos. Leia, então, comece estudando Mateus, vá a fundo e aplique tudo isso na sua vida. Aqui tem as perguntas para quem vai usar o slide aí na sua igreja, as perguntas com animações. O EBD em Foco tem vários cursos para você se capacitar como professor da escola dominical. Então, esses cursos aí você pode assistir e aplicar na sua vida. Só uma observação que eu faço: se você adquiriu esse slide, baixou o slide fora do site oficial do EBD em Foco, pode saber que ele foi pirateado. Então me avise se for possível. Ele não autoriza, né, a venda ou a distribuição dos slides fora da plataforma, ou seja, é exclusivo do EBD em Foco. Você pode usar na sua igreja, é para você usar na sua igreja, mas não é para ser distribuído em grupos do WhatsApp, pela internet, enfim, somente através do EBD em Foco. Então é isso, a paz do Senhor, até a próxima aula.